Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero falar um pouco aqui sobre Isaías, capítulo 29, versículo 13, também Isaías 30, versículo 1. Vamos entender aqui o que a palavra de Deus vai falar para nós. Versículo 13, porque o Senhor diz, porque este povo se aproxima de mim, e como a sua boca e como os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consente só em mandamento de homem, em quem foi instruído. 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomará conselho, mas não de mim, e que se cobre como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Muito bem, aqui está a palavra de Deus falando para nós sobre o que Deus traz para que nós começamos a entender, memorizar e viver isso daqui. A palavra de Deus deixa claro, porque isso aqui está falando sobre a primeira aliança. Mas quando nós olhamos para a segunda aliança, nós vemos Jesus falando isso daqui também. Aqui está falado sobre quando Deus usou o profeta. Deus usou o profeta e fala isso que o povo faz. Então Deus está dizendo, esse povo aí, eles me honram com sua boca, com os seus lábios, só que eles afastam de mim, ou seja, eles estão longe de mim. Eles me honram com o seu lábio, com sua boca. Diz que tem temor, mas o temor que eles têm é um temor que é falso, porque eles não temem de verdade. É um mandamento a qual foi instituído pelo próprio homem. Ou seja, aquilo que o homem pensa, faz e acha que ele está certo, mas não está. Então Deus disse, vocês me honram com os seus lábios, mas a sua boca, só que vocês não têm realmente a honra de vida para dar para mim. Ou seja, está falando a palavra de Deus, porque o Senhor disse, porque este povo me aproxima de mim, está vendo? Com a boca, com os lábios, me honra. Mas diz aí agora, mas o seu coração afasta de mim. De mim está longe o coração desse povo. Esse povo não tem nada comigo. Ele só fala da boca para fora, mas no seu coração não tem nada. Está vendo aqui? E o seu temor para comigo consiste em mandamento de homem que foi instruído, que é um mandamento que ele se apresenta como aquilo que tudo pode e que nada faz mal. Na verdade, é tudo falsidade. Então Deus está deixando claro, vocês, diz que vocês me honram, vocês usam os seus lábios, a sua boca, mas só que o seu coração está longe. O seu coração está muito longe de mim. O temor que vocês têm de mim consiste simplesmente em um mandamento que alguém disse, ó, você faz isso assim, ou assado, e está tudo certo, mas não está. Porque se não entrar pela palavra, o que o homem determina não vale nada. Nada, não vale nada o que o homem determina. O que vale é o que Deus determinou. É o que está nas Escrituras, é o que está na Bíblia. A Bíblia é o que tem o mandamento. A Bíblia é que tem a palavra. A Bíblia é que tem a validade dada por Senhor nosso Deus, certo? Então por isso aqui a Bíblia vai falando que Deus diz para eles que o temor deles não passa de um mandamento de homem que foi instruído. Ou seja, eles instruem as pessoas a fazer algumas coisas fora do padrão das Escrituras. E aí é onde muitos se dão mal. Depois disse, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim. Está vendo aqui? Deus está dizendo, ai dos filhos rebeldes, que toma conselho, mas não de mim. Depois Deus disse assim, não conselho, mas não de mim, e que se cobre como uma cobertura, mas não do meu espírito,
para acrescentar pecado sobre pecado. Ou seja, não tem o Espírito de Deus. E que cobertura que é essa que eles estão tendo? Não é? Deus disse, olha, vocês têm uma cobertura, mas não é do meu Espírito. Vocês não estão guiados pelo meu Espírito. Vocês não têm o meu Espírito. Vocês estão fazendo aquilo que aparentemente vocês querem. Aí deu errado. Porque Deus não aceitará isso. Deus não aceitará isso. Está entendendo? Aí depois fala assim que Deus disse que é uma cobertura, mas não do meu Espírito, para acrescentar pecado sobre pecado. Ou seja, a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, disse que os homens mal enganador irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aqui é consciente em palavras humanas, não a de Deus. Deus está falando, a palavra de Deus está falando que isso aqui consente do próprio homem, daqueles que faz ser líder, mas não são líder. Eles não têm capacidade de ser líder e se faz líder. E por isso que acontece isso daqui, ó, acrescentando pecado sobre pecado, porque eles têm uma cobertura, mas não do Espírito de Deus. Eles estão cobertos pelas trevas, pelo pecado. E aí eles acrescentam um pecado sobre o outro, e não há arrependimento. E Deus diz, ai dos filhos rebeldes. Está entendendo? Ai dos filhos rebeldes. Ai da rebeldia dos homens e mulheres que não têm o meu Espírito, mas tem uma cobertura que não é minha. Não é do meu Espírito. Então eles acrescentam pecado sobre pecado. Cada dia que passa, peca mais. Se é uma coisa após a outra, se é acrescentar, então a Bíblia está falando que é um pecado após o outro. Então Deus está falando que os filhos rebeldes, eles se darão muito mal, porque eles fazem aquilo que é mandamento de homem, não tem o Espírito de Deus, não tem a direção de Deus, não tem a cobertura de Deus, não tem a direção de Deus, não tem nada que pertence a Deus, mas tem uma cobertura que acrescenta pecado sobre pecado, que significa que ele peca e continua a pecar e não arrepende, porque são filhos rebeldes. E a Bíblia diz que Deus diz que vai derramar a sua ira sobre os filhos da desobediência. Então o castigo virá e não vai tardar, porque os dias estão passando e cada dia que passa se aproxima o chamado de fim dos tempos, também chamado de dispensação da graça. E quem vive esta vida aqui, se não arrepender, então ele vai sofrer todas essas consequências. Tá certo? Então é isso que eu queria transmitir hoje, é a palavra de Deus falando que o homem precisa entender que ele é mortal e ele vai morrer a qualquer momento, e ele precisa se arrepender para que não fique pecando e não pare de pecar, porque ele não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, ele continua pecando e continua a pecar, certo? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.